Vamos para a parte 4, o Testamento Eterno e Indivisível. O Novo Testamento encontra-se eivado de textos do Antigo Testamento, em relação ao qual se coloca como cumprimento, realização plena. Com este dado, é impossível substituir o Antigo Testamento por outra tradição religiosa, qualquer que seja ela. Nos textos neotestamentários, o Antigo Testamento é autoridade para admitir questões e é usado, por vezes, como único argumento, como em Romanos 9, do 25 ao 19, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19 ao 20. Importante ainda a frase típica, abre aspas, para que se cumprisse, fecha aspas, ou, abre aspas, assim se cumpriu a Escritura, fecha aspas. Por fim, São Paulo dirá que, abre aspas, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, fecha aspas, Romanos 11, 29. Trata-se dos privilégios de Israel, Romanos 9, do 4 ao 5, e do chamado de Israel como povo particular de Deus e de sua função na história. Se não estão sujeitos à anulação, mantenha sua validade. A razão da unidade de dois testamentos reside em Deus, em seu plano de revelação que, começando a se realizar na criação, tem em vista a encarnação do Filho de Deus, sua obra de recapitulação em si de todas as coisas. Efésios 1, do 4 ao 9, verso 10. Neste plano, a escolha de Israel como povo depositário das promessas, em vista de um horizonte universal, é parte indispensável, enquanto é, em seu desenrolar, que se encarna o Filho de Deus. Enquanto inspirado, o Antigo Testamento tem valor perene, pois a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8, ou você pode confirmar na Dei Verbum 14. Embora apresentando imperfeições, porque ainda há caminho da plenitude segundo a pedagogia divina, Dei Verbum 15, traz em si, todavia, um conteúdo sempre válido na medida em que expressa, através das suas palavras, da cultura da época, dos modos de expressão estão em voga, Dei Verbum 12, o mesmo mistério de Deus e o plano de Deus para a humanidade posteriormente levado à plena clareza e realização em Cristo Jesus. Com efeito, a Sagrada Escritura, em cada uma das suas palavras, refere-se sempre à única e absoluta palavra de Deus. Abre aspas. Através de todas as palavras das Sagradas Escrituras, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Você confere isso no Catecismo da Igreja Católica 102. Para ser compreendida, a única palavra de Deus adapta-se aos seres humanos e, por isso, o homem a perceber por partes paulatinamente. O valor do Antigo Testamento é tal por conseguinte, porque ele é parte de uma revelação que culmina em Cristo. A mesma proporção que há entre revelação realizada plenamente em Cristo e revelação que caminha para Cristo, e é a que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. De modo que os escritos neotestamentários apresentam uma superioridade, uma excelência em relação aos veterotestamentários, abre aspas. A palavra de Deus, que é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é apresentada e manifestada a seu vigor de modo iminente nos escritos do Novo Testamento, Dei Verbum 17. A diferença é, primeiramente, o modo iminente como é apresentada e manifesta a força da salvação. Em Cristo, demonstra-se de modo único a salvação de Deus. Os escritos do Novo Testamento a manifestam tendo Jesus Cristo como seu ponto central. Catecismo da Igreja Católica 124. Em segundo lugar,
Porque em Cristo não só é revelado plenamente Deus, o seu plano salvífico, mas este é realizado definitivamente, de forma que nada mais se espera a não ser o pleno cumprimento na parousia do que já existe agora, mas ainda é sujeito às vicissitudes da história. Dei Verbum 8. O valor do Antigo Testamento demonstra-se assim, não simplesmente a nível histórico, mas a nível teológico, enquanto contemplado no único desígnio de Deus que culmina em Cristo. Daí deriva que é necessário ler o Antigo Testamento à luz de Cristo e, portanto, do Novo Testamento. Quando ler o Novo Testamento à luz do Antigo, ambos são parte de um único todo maior que influi na compreensão de cada parte. Em relação ao Novo Testamento, o Antigo tem a função de iluminá-lo e explicá-lo, fazendo aflorar dimensões mais profundas do plano de Deus já no ato da Antiga Aliança, segundo o Dei Verbum 16. Em relação ao Antigo Testamento, o Novo mostra-se o fim que dá sentido às etapas anteriores, dando-lhes inteligibilidade e apontando sua exata dimensão e alcance. O uso da frase estereotipada, abre aspas, segundo as Escrituras, fecha aspas, Atos 2:27, 3:18, 10:40, 13:27, 1 Coríntios 15:4, Lucas 24, do 25 ao 27, 44 ao 46, João 2, 19 ao 22, o 20, verso 9, demonstra mais uma vez a necessidade do Antigo Testamento para o entendimento da pessoa e da missão de Jesus. Ao mesmo tempo, indica a superação do Antigo, no sentido que a realização em Jesus ultrapassou o que fora pré-anunciado. Jesus é o Messias, mas não o Messias triunfador segundo as categorias desta história. Ele é o Messias sofredor que ressuscitou e que com isso mostrou o seu triunfo, embora já iniciado na história, a acabará toda quando ele, abre aspas, entregar o reino a Deus, seu Pai, fecha aspas. 1 Coríntios 15, do 24 ao 28. Em outras palavras, o Novo Testamento não é só explicação do Antigo, não só deixa explicar totalmente por ele, mas expressa aspectos de absoluta novidade. O segundo as Escrituras expressa a relação entre ambos como releitura cristológica do Antigo Testamento. Jesus Cristo é seu princípio hermenêutico. A relação entre os dois testamentos é tematizada de forma como Jesus fala da lei e a interpreta. De outro lado, Jesus não a abole, mas leva a pleno cumprimento. Mateus 5,17. De outro, deixa de lado certos preceitos. Em Marcos 7,15 ou Mateus 15, 1 ao 2, a pergunta, abre aspas, por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos impuras? Fecha aspas. Jesus responde opondo à vontade de Deus os preceitos e tradições humanos, segundo os versículos 8 ao 13. Aqui não se trata da lei enquanto tal, mas das prescrições judaicas. Por outro lado, ele exige mais do que a simples observância exterior da lei. Marcos 7, 9, Mateus 15, do 7 ao 9, citando Isaías 29, 13. Em Mateus 5,20, exigirá dos discípulos não só a observância integral da lei, versículos 18 ao 19, mas uma justiça superior à dos escribas e fariseus, justiça que, para Mateus, é o comportamento conforme as exigências divinas. Em Marcos 10, do 1 ao 12, ou Mateus 19, do 1 ao 9, contudo, trata-se realmente de um preceito que Moisés ordenou. Deuteronômio 24, 1.
e que Jesus põe em relação com a vontade de Deus no princípio. Ou seja, não se pode compreender a abolição de certas normas nem como se fossem opostas ao pleno cumprimento da lei, nem como se com isso se indicasse que só uma parte da lei é aceita. Deve-se afirmar que toda a lei foi assumida, no sentido em que tudo que ela preservava foi plenamente interpretado, levando ao cumprimento por Cristo. Mesmo seus aspectos imperfeitos, Cristo iluminou-a, fazendo aparecer o sentido teológico, segundo a totalidade do plano salvífico, de toda a lei, de todos os seus elementos. Com isto, ele a abre para o seu verdadeiro significado. A descontinuidade passa a ser assumida dentro da continuidade da economia revelatória entre o Antigo e Novo Testamento. Assim sendo, cumprimento indica uma justa proporção entre continuidade e descontinuidade, e nesse sentido é parte integrante sua a ideia de superação. Jesus não se deixou determinar pelas Escrituras, mas as interpretou e finalizou de tal modo que as ultrapassou em seu sentido literal. Assim, os textos veterotestamentários que tiveram sentido imediato para o tempo em que foram escritos, sentido literal, adquiriram novo significado em Cristo, sentido espiritual. Este segundo nível de leitura não elimina o primeiro e, analogicamente, o primeiro não exclui o segundo. Com isto, patenteia-se que o sentido último do Antigo Testamento não pode resultar simplesmente da pesquisa histórico-crítica. Só é possível se Jesus abre as mentes para a compreensão. Lucas 24:45. Ele encontra sua realização na fé da Igreja, que professa o mesmo Cristo na diversidade de expressões bíblicas. Essa fé não é intrínseca à Sagrada Escritura, pois brota dela. Desta forma, a Igreja, conduzida pelo Espírito, João 16, 12 ao 14, é o lugar hermenêutico da inteligência unitária da Nova Escritura, o que implica, por sua vez, a unidade entre a Escritura e a fé vivida da Igreja, isto é, a tradição.